Olá pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo nós vamos tratar da frequência sonora e seus efeitos da física aplicada às notas musicais, ok? Vamos aplicar a física, a música e as notas musicais. Bem, sabe-se que cada nota musical emite uma frequência específica. Aqui no gráfico nós temos a frequência em função de x, em função de uma determinada nota, tá certo? E a frequência sonora está relacionada à altura do som, a qualidade de o som ser mais grave ou mais agudo. Ou como preferir na linguagem vulgar, denota sons mais grossos e sons mais finos, né? Uma linguagem mais fácil de entender. Bom, interpretando esse gráfico aqui, nós temos aqui o Lá padrão como o nosso marco zero. É o marco zero do gráfico. É a origem dos eixos. E a sua frequência é de 440 Hz. Isso significa que uma corda vibrante, uma corda de violão, de violino, que emite essa frequência de 440 Hz, ela vibra 440 vezes por segundo. É muito rápido. Uma corda vibrante vibra muito rápido. Vibra esse monte de vezes por segundo. Aí vamos lá. Nós temos aqui a frequência dada em Hertz e temos aqui o eixo dos X, onde cada nota musical aqui representada corresponde a um valor inteiro de X. Ok? Então, quando se fala somente nas notas musicais afinadas, nós temos aqui valores discretos. Por isso que aqui nós temos valores inteiros representados. Tá certo? Se tiver um valor quebrado de x aqui, se nós pegarmos um valor quebrado, por exemplo, valor de 2,5, isso daqui não corresponde a nenhuma nota musical. Tá certo? Porque não existe nota musical que emita a frequência, uma frequência tal que o x valha, por exemplo, 2,5. Por quê? 2,5 está aqui entre o si e o dó. Está desafinado. Né? É um meio, um si e um meio dó. Não existe nota musical entre o si e o dó. Porque o si e o dó emitem frequências discretas, com valores específicos. Não tem como eu falar uma nota é meio si, meio dó. Não faz sentido, está desafinado. Entendeu? É uma nota desafinada. Então, uma nota afinada aqui corresponde a valores inteiros de x. Valor quebrado, valor fracionário, valor decimal, não representa nota nenhuma, está desafinado, como eu falei. Ok, então, o nosso ponto de referência aqui é o Lá padrão. Nós vamos partir dele. Tanto que a função que gera esse gráfico aqui tem o 440 como uma constante. Então, esse gráfico aqui é dado pela função f de x igual a 440 vezes 2 elevado a x sobre 12. Como se vê, essa é uma função exponencial, né? Essa função gera esse gráfico, essa curva aqui. Isso aqui poderia ser expresso na forma de radical, transformando essa potência de expoente fracionário em um radical.
poderíamos escrever isso aqui como f de x igual a 440 vezes a raiz de índice 12 de 2 elevado a x. Afinal de contas, você divide o expoente pelo índice e aí poderia fazer o caminho de volta, pegar a forma de radical e transformar em potência de expoente fracionário. Matematicamente, isso daqui é a mesma coisa que isto, tá? As duas formas, as duas expressões estão corretas, beleza? Ok, então aqui nós vamos responder a 3 perguntas referentes a esse gráfico aqui, tá ok? E vamos lá. Aqui eu tenho uma representação, né, de um teclado em que cada tecla aqui é uma nota. O meu desenho não ficou lá grande, coisa muito certinho, não, mas dá para entender, né? Cada nota aqui representada. As notas naturais e as notas sustenidas ou bemóis. Tá ok? Cada valor de x aqui representa uma nota, como eu falei. Beleza. Então vamos às perguntas. Pergunta de número 1. Qual a frequência da nota Mi imediatamente abaixo do Lá padrão? Então nós vamos ter que interpretar o gráfico. Pega o Lá padrão e aí você olha notas abaixo do Lá padrão, que no nosso gráfico representa notas à esquerda do Lá padrão. A gente olha o eixo X e olha as notas à esquerda. Qual é a nota Mi imediatamente abaixo? É essa daqui, não é? Olha, aqui a nota Mi aqui, representado pela letra E. E qual é o seu valor de X? O valor de X dela é menos 5, tá ok? Então, qual é a frequência da nota Mi? Essa frequência é dada em Hz e depende de X. E qual que é o valor de X nesse caso? É menos 5. X é igual a menos 5. Então, nós vamos pegar o menos 5 e substituir aqui na função. Nós vamos substituir o x por menos 5. Então, na verdade, essa pergunta aqui quer saber qual é o valor de f para x igual a menos 5, ou seja, qual é o valor de f de menos 5. Então, nós vamos utilizar essa função, esta fórmula, né? Digamos assim, vamos jogar na função aqui o valor de x. Então, f de menos 5 é 440 vezes 2 elevado a x sobre 12. Só que o x vale menos 5. Então, são 2 elevado a menos 5 sobre 12. Eu já fiz essa conta, tá, galera? Então, f de menos 5 igual a 329,63 Hz aproximadamente, tá? É um valor aproximado da frequência quando x vale menos 5. Então, essa nota Mi aqui tem frequência de aproximadamente 329,63 Hz. Esse Mi aqui é uma corda, é a corda mais fina, né, do violão. Ela emite aproximadamente essa frequência. Ela vibra cerca de 330 vezes por segundo. Bate a nota Mi lá, a primeira corda do violão de baixo para cima. É muito rápido, né, gente? Legal. Então, vamos à segunda pergunta. De acordo com o gráfico, qual a nota musical que corresponde à abscissa x igual a 9? E qual a sua frequência? Bom, gente, para responder essa pergunta até aqui, no x igual a 9, é só interpretar o gráfico. É só olhar para o eixo x e ver qual é a nota que está sendo representada em x igual a 9, ao valor 9 do x aqui.
E qual que é a nota? Fá sustenido ou si bemol. Ó, Fá sustenido ou sol bemol, desculpa. É mais usual falar Fá sustenido, né? Então, nota, primeira resposta, nota Fá sustenido. Primeira resposta é nota Fá sustenido. E qual é a sua frequência? Bom, para a gente saber a frequência, é só você pegar o valor de x correspondente, né, e substituir. Pegar o valor correspondente ao Fá sustenido no gráfico e substituir na função aqui. No caso, o x vale 9. Então, x igual a 9 já foi dado aqui, né? É só substituir o x por 9. Quer saber o que? O f de 9. A função quando x vale 9, né? É só você pegar e usar aqui a função 440 vezes 2 elevado a 9 sobre 12. Tá? Vamos fazer essa conta aqui. Deixa eu pegar a calculadora aqui. Vamos pegar o 440, multiplicar por 2, e esse 2 está elevado a 9 sobre 12. Então, aproximadamente, o valor da frequência é de 740 Hz. 740 Hz. Então, essa nota Fá sustenido aqui emite uma frequência de 740 Hz. Ou seja, quando você bate o Fá sustenido aqui, no piano clássico, a corda correspondente a essa nota vibra 740 vezes por segundo. Beleza? Bom, agora vamos à terceira pergunta. Qual a nota que emite a frequência de 784 Hz? 784 é próximo de 740, né? E 740 nós já vimos que a nota é Fá sustenido, que emite essa frequência. Dá para desconfiar, hein? Bom, o que nós precisamos fazer? Pegar a função e substituir por 784. No lugar de f de x, a gente coloca 784. A função vale 784, porque a função é de frequência. Então, a gente coloca 784 é igual a 440 vezes 2 elevado a x sobre 12. Então, para a gente saber que nota é essa, a gente precisa saber o valor do x. Precisa calcular o valor do x, né? Ok, pega esse 440 que está multiplicando e passa dividindo, né, pessoal? Então, vai ficar 784 dividido por 440, que é igual a 2 elevado a x sobre 12. Ok? O que a gente faz para tirar o x do expoente? A incógnita está no expoente. Bom, isso aqui é uma expressão exponencial, né? Essa é uma exponencial. O que resolve a exponencial é a aplicação do logaritmo, né? Porque a gente não consegue igualar as bases numa equação exponencial. O que a gente faz? A gente usa o recurso chamado logaritmo. E aí vocês vão entender o porquê que o logaritmo é um ótimo método para resolver isso daqui. Então, vamos aplicar logaritmo na base 2 de 784 sobre 440, ok? Igual a logaritmo na base 2 de 2 elevado a x sobre 12, tá? Aqui
é propriedade de logaritmo, né? Tanto de um lado quanto de outro. Por que que eu usei na base 2? Porque nós temos a base 2 aqui. Na etapa anterior apareceu uma base 2 aqui, uma potência de base 2. E aí nós usamos logaritmo da base 2 para a gente tirar esse expoente, a gente tirar esse x do expoente, porque nós precisamos isolar o x para a gente saber o valor dele e então saber qual é a nota que emite 784 Hz. Beleza? Bom, do lado esquerdo da igualdade, nós temos aqui o logaritmo de um quociente. O que que a gente faz? Propriedade logaritmo permite que nós transformemos o logaritmo de um quociente em uma diferença de logaritmos na mesma base. Que eu quero dizer, escrever isso aqui, ó, como logaritmo na base 2 de 784 menos logaritmo na base 2 de 440 igual a... Aqui, logaritmo de uma potência. O que que a gente faz? O expoente desce multiplicando o logaritmo, mais uma propriedade de logaritmo. Ok, então vamos fazer isso. Logaritmo de 2 elevado a x sobre 12 na base 2 é a mesma coisa que x sobre 12 vezes logaritmo de 2 na base 2. Opa! O que que apareceu aqui? Logaritmo cujo logaritmando é igual a base. Então, toda vez que isto acontece, temos mais uma propriedade que é consequência da definição de logaritmo. Esse logaritmo vale 1. Toda vez que o logaritmando for igual à base, esse logaritmo vale 1. Por quê? Qual é o expoente ao qual o 2 está elevado para que dê 2? 1, porque 2 elevado a 1 é 2. Isso transformando em potência, né? Você vai ver que isso resulta da definição de logaritmo. Vocês vão ver que o expoente vale 1. Então, o logaritmo vale 1. E 1 vezes x sobre 12 é o próprio x sobre 12, né? Ok. Aqui nós temos que resolver esses dois logaritmos. Eu já fiz essa conta, eu vou direto aqui. Isso aqui, pessoal, vai dar 0,8333 aproximadamente, né? Uma dízima periódica aproximadamente. Na calculadora não dá bem uma dízima não, tá? Isso aqui tem que ser igual a x sobre 12. Aí, essa sentença aqui a gente multiplica cruzado, ou então esse 12 que está dividindo, a gente passa multiplicando esse número decimal, que vai ser, então, x é igual a 12 vezes 0,8333, que aproximadamente o x é igual a 10. Aproximadamente, é o valor mais próximo para o x. Bom, x é igual a 10. Vamos lá no gráfico e interpretar isso aqui. Onde é que está o valor 10 de x? Está aqui, né? E qual é a nota que corresponde ao 10 do x? Nota Sol. Então, respondendo a pergunta, qual a nota que emite a frequência de 784 Hz? É a nota Sol. Nota Sol, que é a nota Sol imediatamente superior ao Lá padrão. É o quinto Sol, né? Aqui o Lá padrão, nós vamos ver mais adiante que é o A4, é o quarto Lá. E depois do quarto Lá vem o quinto Dó, e vem depois a quinta oitava, até chegar aqui, ó. Esse Sol aqui é imediatamente acima do Lá padrão. Tá logo acima. Então, por isso que eu chamei de G5. Então, a nota Sol
quando emitida nessa frequência de 784 Hz, ela vibra, é uma corda que vibra 784 vezes por segundo. Vamos continuar aqui para a gente responder a última pergunta do vídeo. Olha, isso aqui diz respeito às oitavas. Quais são as frequências dos Lás de diferentes oitavas? O Lá padrão nós já vimos que tem frequência de 440 Hz. Por isso que ele é o valor zero do X. Tá ok? O Lá que corresponde à oitava imediatamente superior, a oitava de cima, possui uma frequência de 880 Hz. Por quê? Porque no A5 o X vale 1. E se eu jogar 1 no lugar do X, vai dar 440 vezes 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 é 2. E 2 vezes 440, 880. Ok? Se a gente avançar do A5 para o A6, o que vai acontecer? A gente vai ter uma multiplicação por 2. Por quê? Olha só, onde o valor de X pega no valor da frequência. Pega lá em cima. Pega em 1760 Hz. Por quê? Porque se eu jogar o 2 no lugar do X, vai ser 440 vezes 2 ao quadrado, que vai ser 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 440 dá 1760 Hz. Beleza? Se a gente avançar um pouco, pegar o A7 aqui, multiplica por 2, porque vai dar 1760 vezes 2, 3.520 Hz. Então, o Lá, nessa altura, emite uma frequência de 3.520 Hz. Ok? Se a gente retroceder, se a gente voltar aqui do Lá padrão para o Lá da escala anterior, vai acontecer o contrário. Nós vamos dividir por 2. Então, o que vai acontecer? Aqui no Lá 3, no A3, significa que o X vale menos 1. Se a gente jogar o X valendo menos 1, o F de menos 1 é igual a 440 vezes 2 elevado a menos 1. O 2 elevado a menos 1 inverte a base, é a mesma coisa que 1 meio, e 440 vezes 1 meio é a metade de 440, que é 220 Hz. Tá aqui, ó. Quando o X vale menos 1, a frequência vale 220 Hz. E é o Lá da escala imediatamente anterior. Voltando mais uma, divide por 2, dá 110. Ok. Bom, só para constar, o Lá mais grave que o ouvido humano consegue escutar, consegue captar, é o A0, né? Que é o Lá, que é a primeira tecla lá do teclado, lá do piano, é o primeiro lá do teclado. É o mais grave de todos. Aqui no nosso gráfico, esse A0 está em X valendo menos 4. Está em X igual a menos 4. Se a gente jogar o X, se a gente jogar o menos 4 no lugar do X, nós teremos que 440 vezes, que f de menos 4 é 440 vezes 2 elevado a menos 4. Quando o expoente é negativo, a gente inverte a base. A gente pode reescrever isso aqui como 440 vezes 1 sobre 2 à quarta, né? Que é a mesma coisa que 16, porque 2 elevado à quarta é 16. 440 dividido por 16 é 27,5 Hz. Então,
O Lá mais grave que a gente consegue escutar é o Lá que emite 27,5 Hz. Diga-se de passagem, o ouvido humano consegue escutar frequências, né, que estão entre 20 Hz e 20.000 Hz. Tá? Frequências acima de 20.000 Hz. Nós temos aqui ultrassom. O ouvido humano não consegue escutar ultrassom. Frequências abaixo de 20 Hz é infrassom, ok? Infrassom. A iluminação caiu aqui, mas eu acredito que dê para enxergar. E as frequências que vão de 20.000 Hz a 20.000, que vão de 20 Hz a 20.000 Hz, como eu disse, são as frequências que o ouvido humano consegue captar. Está na faixa de sons audíveis. Tá ok? Agora vamos responder essa última pergunta para encerrar o vídeo. Classifique o som quanto à sua frequência para x igual a 6. Bem, aqui no gráfico não tem x igual a 6, né? Mas se eu prolongar isso daqui até o número 6, imagine, nós temos aqui uma função exponencial, né? Que é f de x igual a 440 vezes 2 elevado a x, que corresponde às oitavas. Então, esse gráfico vai multiplicando por 2 à medida que vai avançando e vai embora. Ele vai embora. O x igual a 6, ele está lá em cima, né? Vai embora. Então, nós precisamos saber qual é a frequência quando x vale 6. A gente substitui aqui, tá certo? Então, vamos lá. Vamos pegar o f de 6 e vamos descobrir quanto vale ele. Isso aqui dá 440 vezes 2 elevado a 6, que isso aqui dá 440 vezes 2 elevado a sexta, dá 64. E aí vamos calcular aqui quanto dá essa conta. 440 vezes 64. Vamos lá, vamos ver. 440 vezes 64. 28.160 Hz. Então, f de 6 vale 28.160 Hz. E este valor de frequência está em qual das três faixas aqui? Ultrassom, infrassom ou som audível? Frequências acima de 20.000 Hz é ultrassom. E esse valor está acima de 20.000 Hz. Então, essa frequência aqui se trata de um ultrassom, tá? Ele é um ultrassom. O ouvido humano não consegue captar. Legal? E é isso aí. Esse aí é o assunto do vídeo. Espero que tenham gostado. Curte, comente, compartilhe, deixe seu like, inscreva no canal. Tamo junto, até o próximo vídeo.